Em 2012, eu estive aqui nessa casa irmã, né, com muita alegria, com muita satisfação, e falei, né, no estudo da noite sobre essa temática, e a receptividade foi tão boa que o Márcio me solicitou, e eu fui postergando, né, por vários motivos profissionais e tal, de fazer um seminário sobre esse tema, né, devido à importância dele. Independente do tamanho da casa, de quantos anos ela tenha, a nossa casa, em abril, assim como vocês, faz aniversário. Só que vocês vão fazer 92 anos e nós vamos fazer 10. Tem aí uma distância bem grande. E a gente nota que as problemáticas são as mesmas, né? Independente do tamanho, porque a problemática está no ser humano, ou seja, nas pessoas que frequentam a casa espírita, na diretoria, nos tarefeiros. Então as problemáticas sempre acabam se repetindo, porque no plano espiritual, né, os mentores da casa, os trabalhadores espirituais, funciona tudo perfeitamente. Nós, né, é que pisamos na bola, como Richard Simonetti fala, né? Nós é que pisamos na bola. De modo que é uma temática que eu peço a Deus que nos intua e que a gente possa realmente sair daqui com uma mudança de postura, uma mudança de entendimento, né? Principalmente no amar ao próximo. Então a gente vai iniciar esse estudo, né, falando da questão da casa espírita, as vertentes da casa espírita. Nós vamos adentrar a questão dos milindres, das infiltrações. Vamos dar uma parada, né? A gente está calculando lá por volta de entre 11 e 11h15, a gente vai parar 11 horas, né? Mais exatamente a gente para o lanche. Vamos voltar à segunda parte com o fechamento, né? Trazendo mais uma visão psicológica, emocional, né? De como podemos tomar medidas preventivas para sairmos de situações de dissidências, cisões dentro da casa espírita. Para isso, meus irmãos, nós temos sempre que ir à base. No movimento espírita, além das obras da codificação, notadamente, nós temos as obras póstumas, nós temos também Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, nós temos as obras subsidiárias, tá? Essas referências eu vou estar projetando aqui. Trouxe as capas também, mas essa obra muito interessante, A Obsessão e o Movimento Espírita, tá? Que é uma coletânea de obras de Manuel Filomeno de Miranda, que o autor Alírio de Cerqueira Filho, que é lá da Mansão do Caminho, fez essa compilação, tá? Falando exatamente sobre essa temática, tanto nas casas espíritas, quanto no movimento espírita, que sofre ataques dos nossos irmãos que vivem na ignorância no plano espiritual, né? Então, é uma obra muito recomendada, tá? Que a gente está divulgando no estudo de hoje, tomamos também como uma das bases desse estudo. Um outro marco também, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da nossa querida Sueli Caldas Schubert, também o manancial de informações sobre essa questão que envolve, né, as casas espíritas. Como é que se faz a escolha do mentor espiritual, os trabalhos que se realizam no plano espiritual das casas espíritas, e uma informação muito interessante, quer dizer, quanto tempo leva para que a espiritualidade ela possa confiar na obra que está materializada na Terra. Então também ela fala, né, da materialização no plano espiritual do que já existe na Terra, porque tem um período de ajustes nos dois planos. Então eles passam a confiar na obra dos encarnados num determinado período de tempo. Eu não vou falar, depois a gente fala sobre isso, tá? É publicado pela FEB. Um clássico da literatura espírita sobre o tema, José Herculano Pires, O Centro Espírita, é um livro pequenininho, mas com informações extraordinárias, né, de um dos grandes autores espíritas.
Centro Espírita, uma visão construtiva, César Braga Said, publicado pelo Centro Espírita Leon Denis, também uma obra recomendada para quem quiser estudar essa temática. E também a obra de Kardec, em que ele fala sobre o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, nós temos desde as obras fundamentais até as obras subsidiárias falando sobre esse tema. Tem tanta informação que para a gente compilar, para montar o estudo, fica difícil, porque é muita informação. Então, eu fico me questionando, enquanto tarefeiro de uma casa espírita, por que com tanta informação nós ainda conseguimos repetir os mesmos erros? Né? Porque não tem justificativa, é a nossa inferioridade moral. Né? A terceira categoria de espíritos, classificados pelo próprio Kardec, espíritos imperfeitos. Então, a única justificativa que nós temos é essa questão. Conta-se, meus irmãos, que essas são as obras referenciais do estudo, tá? Quiser anotar, depois eu vou disponibilizar. Bíblia Sagrada, que a gente vai utilizar. Muita gente foge da Bíblia Sagrada, acha que a Bíblia Sagrada é só Evangelho segundo o Espiritismo, e não é. Allan Kardec, ele pega passagens do Novo Testamento e faz uma explicação, discorre sobre aquela temática, sob a ótica espírita, assim como os espíritos da codificação que trabalharam nas instruções dos espíritos. Então a Bíblia Sagrada também é um manancial, e o próprio Kardec nos diz que a Bíblia está certa, errados são aqueles que não a sabem interpretar, de modo que, tirando o véu da letra que mata, a gente consegue ler a Bíblia, estudar e tirar boas informações desse livro, né, que é considerado por muitos como o livro mais sagrado da humanidade. A Revista Espírita, muito pouco lida e estudada nas casas espíritas, tá, que Kardec foi o editor, publicando aí 12 volumes durante 10 anos, é um manancial de luz também. As pessoas não valorizam, ou têm preguiça, ou têm total desconhecimento, assim como o Céu e o Inferno, assim como a Gênese, que são obras meio que jogadas de lado. Há casas espíritas que não estudam e não valorizam a codificação, mas estudam as obras subsidiárias. São absurdos como esse que a gente não pode deixar acontecer. O Evangelho, já falei dessas outras obras, a obra de Nosso Lar, tá? Que fala sobre cisões. Houve uma tentativa de cisão na própria colônia espiritual em Nosso Lar. E vamos ver como é que o governador lidou com essa situação. Transtornos psiquiátricos e obsessivos, do Manuel Filomeno de Miranda, e a convivência na casa espírita, é uma outra obra muito importante do G.R. Almeida, que fala também sobre essa temática. Tá? Vamos lá. Todos nós temos espinhos. Olha que bonitinha essa figura, né? Olha que lindo, né? São 2 porquinhos. 2 porcos espinhos. Vocês imaginem como eles têm tanto espinho, e na hora da reprodução como é que deve ser difícil, né? Então conta-se, lá na história universal da carochinha, que no período da era glacial, né, que grandes camadas de gelo cobriam o planeta Terra na sua formação, os animais estavam morrendo. Vários animais morrendo, espécimes indo embora, desaparecendo da terra, entrando em extinção. E os porcos espinhos estavam fugindo disso, né? Eles começaram a correr, tentar se esconder em cavernas. E eles encontraram uma caverna grande, espaçosa, e aquela manada toda entrou dentro da caverna. Entraram dentro da caverna, estavam ali todos eles, começaram a se chegar um perto do outro, né? Todos juntos, um frio de matar lá fora, eles foram se aproximando e começaram a se aquecer. Só que a proximidade deles era tão inconveniente que eles começaram a se machucar. Os espinhos de um machucavam o corpo do outro e eles tiveram que se afastar. E se afastando, eles viram que alguns membros daquele grupo estavam morrendo, porque no momento que se afastavam, a onda de calor gerada pelos seus organismos cessava e eles acabavam morrendo. E aí o desespero tomou conta de novo. Até que um deles, né,
foi iluminado e começou a se aproximar. Então ele veio, morrendo de frio, foi se aproximando, opa, não vou encostar aqui muito não, e ficou a uma distância mínima em que os espinhos dele não machucavam, não entravam em contato com os espinhos do outro porquinho que estava ao lado dele. De modo que dessa forma, as ondas de calor começaram a se processar, começaram a se expandir, e aquele grupo inteiro sobreviveu àquele grande período da era glacial. Então é uma história que se conta, e aí a gente vê a dificuldade da convivência até no reino animal, né? Se a gente trouxer isso para os nossos dias, né, usando essa analogia, muitas vezes os nossos espinhos machucam as pessoas que estão ao nosso lado, em casa, no trabalho, né, principalmente em casa, e na casa espírita em especial. Porque há muita dificuldade de convivência. Às vezes a gente vê assim casais que a gente observa, né, vê a naturalidade, que casal bonito, né, aquele casal perfeito de comercial de margarina, e eles se separam. E aí você vê, meu Deus, que casal lindo, por que separou? Porque a convivência é horrível. Meu marido é um monstro dentro de casa. A minha esposa é uma megera, indomada, briga, né? Fala que eu fico passando por cima dela, eu não deixo ela falar, ela me corta, eu não tenho educação na mesa, eu deixo a toalha em cima da cama, eu deixo a cueca pendurada lá dentro do banheiro. Então a convivência é muito difícil, porque na época do namoro tudo é perfeito. Agora vocês imaginem dentro da casa espírita, que muitas vezes, ou quase na sua totalidade, nós colocamos as nossas máscaras, as nossas personas. Então você entra, aí abre aquele sorriso, abraça o companheiro, fala com um, fala com outro, mas dentro de casa você é um monstro. Você não conversa com seus filhos, você não conversa com o teu companheiro, com a tua esposa, com o teu sobrinho, com o teu neto. Mas dentro da casa espírita é a pessoa mais animada que tem. E Kardec sempre combateu isso. A relação dele com a Amélie Boudet, a sua esposa, era maravilhosa. Ficaram casados décadas a fio. Uma convivência maravilhosa. E contam os seus amigos próximos, Camille Flammarion, biógrafos, que Kardec era uma pessoa engraçada. Contava anedotas, fazia as pessoas rirem. E a gente às vezes esquece de humanizar isso dentro da casa espírita. Aquela expressão fechada, não pode rir. Uma vez eu fiz um estudo em uma casa espírita, e quando eu acabei o estudo, né, nunca tinha visto isso, eu só tinha visto isso no movimento na Baixada Fluminense. As pessoas ficavam fazendo assim. Eram palmas, que você não pode bater palma dentro da casa espírita. Então você faz assim, se você gostou, você faz assim. E quem tem artrose, né, nos braços e tal, como é que vai fazer assim? Ah, tá, senão vira a pegadinha do Faustão, né, se eu cair aqui, né. Então vocês imaginem a dificuldade. São maneirismos, modismos que vão adentrando, e a gente sem perceber vai deixando que isso aconteça. E na casa espírita é a mesma coisa, então temos que ter cuidado, né? Respeitar a diferença, respeitar a dificuldade do próximo, porque a casa espírita, além de tudo, é um hospital. E o hospital só tem o quê? Doentes e médicos. Sendo que os médicos são o quê? Os mentores espirituais, a equipe de trabalho da casa. Não é a diretoria, não. A diretoria da casa, eu falo porque eu faço parte, então eu posso falar. A diretoria da casa espírita são os doentes mais graves. Tem que ficar em regime de internato na casa. Tem que frequentar mais. Tem que participar mais das atividades, que o caso deles é muito sério. Estão na CTI espiritual. Então, as pessoas às vezes acham, não, nós somos os médicos. Não, nós somos os doentes. E se eu sou doente e o nosso irmão é doente, eu tenho que entender a dificuldade dele. E ele tem que entender a minha dificuldade. Eu creio, é uma opinião minha, que falta muita autenticidade nas relações. As pessoas ficam tão preocupadas em que os outros vão julgá-las, elas mudam o seu comportamento, mas por aquilo não ser uma mudança de dentro para fora,
Elas acabam demonstrando lá fora o que elas realmente são. Então o eu real, psicologicamente falando, é um, e o eu aparente é outro. Isso é muito complicado, porque vem a decepção do outro que é doente igual a você, mas que te coloca num patamar de exemplo, e ele se decepciona. E aí é uma questão também difícil. Nós devemos permitir que o outro erre também. O outro é um ser humano. Então você está na casa espírita, você está aqui para aprender. O verdadeiro espírita é o quê? É aquele que luta para domar as suas más inclinações. Não é o perfeito, não é o perfeito. É o que está lutando para domar. Então eu me permito errar também. Só que nós, de forma equivocada, em vez de colocarmos e nos exemplificarmos com Jesus, a gente coloca, não, vou olhar o Éder. Então, o que o Éder fizer, está feito. Aí eu acordo com uma dor no meu dedinho mindinho, eu fico mal-humorado o dia inteiro. Eu não posso ficar mal-humorado, porque as pessoas me colocam no patamar de santo, de entidade espiritual de alta envergadura. Eu não sou. Se eu fosse, eu não estaria nem encarnado. Não é? Então a gente precisa também tirar essa ilusão que nós criamos em relação ao próximo. É cada um por si e Deus por todos. A evolução, cada um de nós tem a responsabilidade com a própria evolução. Eu não posso ficar me baseando no comportamento do outro, não. Nós temos a obrigação de mudarmos o nosso comportamento. E não vou me basear no comportamento do meu irmão para poder ser melhor. Não é dessa forma. Se nós fizermos assim, não colocarmos as nossas expectativas de frustração no outro, nós vamos conseguir caminhar de uma forma mais adequada e sem tantos ferimentos na relação na casa espírita. Essas são as obras, né, que eu já falei. Vamos lá, o primeiro centro espírita do mundo, né? Eu já fui em estudos em que o orador, né, o palestrante, o facilitador dizia que a primeira casa espírita do mundo foi a Casa do Caminho, fundada pelos apóstolos, fundada por Pedro, né? E não é verdade, não é verdade. O primeiro centro espírita do mundo foi fundado por Allan Kardec. Primeiro que nem existia esse termo na época do Cristo, a palavra espiritismo, espiritista, médium, foi criada por Allan Kardec. Perispírito foi criada por Allan Kardec. Então isso não existia. O primeiro centro espírita do mundo foi fundado em 1º de abril de 1858 por Allan Kardec no Palais, deixa eu ver aqui, Palais Royal, lá na França. Então, a princípio, ele fundou na sua própria residência e depois ele transferiu para uma sala alugada nesse local. Vocês vejam a dificuldade. Ficou apenas alguns meses nesse local e não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Kardec teve que voltar com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para a sua residência novamente. E aí, como é que ele fez para tirar o centro espírita de sua residência e alugar novamente a casa espírita? Teve que fazer um termo e todos tiveram que assinar, se comprometendo a honrar com aluguel. Notem, 1858, Kardec passou por essa dificuldade. Então as pessoas assim, não, a gente precisa levantar salas. Mas se nós não tivermos o recurso material, se nós não fizermos campanha de novos mantenedores, nós não pedirmos mesmo, não sai, gente. Dinheiro não cai do céu. Só se explodir um avião carregando malotes de dinheiro. Aí cai. De outra forma, não. Então tem gente que é proibido falar em dinheiro dentro da casa espírita. E como é que a gente vai pagar os custos de manutenção? Kardec passou por essa problemática. No final ele teve que ficar pagando sozinho o aluguel. Ele não aguentou. Levou para a sua residência e depois continuou. E é interessante que quando o nosso querido Kardec funda essa instituição,
ele se preocupa com uma coisa que muitas casas não se preocupam. As pessoas têm ânsia em fundar, né? Nós ainda temos um atavismo tão forte que a gente precisa de cargos. Então é bonito, né? A pessoa dizer, você é o quê? Eu sou presidente de uma instituição espírita. Eu sou o coordenador de uma instituição espírita. Eu sou o coordenador do EJA, enche a boca. Não diz o nome, ela bota o título primeiro. E as pessoas esquecem de uma função básica, que é a criação do estatuto, a criação do regimento interno dessas instituições, dessas associações. Uma das primeiras coisas que Kardec fez foi criar o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Notem a importância disso, porque vai evitar lá na frente dificuldades maiores. Hoje nós estamos num grupo de 10 pessoas, amanhã são 300 pessoas. E aí de repente você não tem uma legislação interna, exigida também pelo Código Civil, que você tem que ter uma diretoria constituída, que vai prestar conta ao governo, né? Alguém tem que se responsabilizar por aquela associação sem fins lucrativos, e você não tem a documentação básica. O estatuto para reger, né, a missão da instituição e o regimento interno para as atividades que a instituição desenvolve. Senão, cada dia é um dia diferente. Hoje, olha, hoje faz prece, amanhã não faz, hoje tem passe, amanhã não tem, mas se você não tem um estatuto, se você não tem um regimento interno, você acaba se perdendo. Tendo, as pessoas não valorizam. Quer dizer, temos que distribuir o estatuto, colocarmos à disposição, né, na secretaria, nos murais. Lá na nossa casa fica no mural. Quem quiser chegar e ver o estatuto lá da Sociedade Espírita Amor e Caridade, de São Gonçalo, vai lá no mural, está lá o estatuto. Éder, eu quero uma cópia, eu vou lá na secretaria e dou uma cópia. Tem regimento interno? Tem. Lá atrás, quando nós fundamos, as pessoas dizem assim, mas que exagero. Uma casa com 20 pessoas, se preocupar em fazer registro em cartório, registrar o estatuto, fazer regimento interno para quê? Os anos nos ensinaram que tomamos a decisão acertada. Tomamos a decisão acertada. Então, fica para cada um de nós também a preocupação com a questão da documentação da casa espírita. Não é só chegar e criar, botar uma plaquinha lá na frente. Tem que se preocupar também com a questão legal da casa espírita, porque nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. Vamos lá. As vertentes do Centro Espírita. Joana de Ângeles, né, no opúsculo sobre a casa espírita, que foi a transcrição de uma palestra que Divaldo Pereira Franco fez em 1998, ela fala sobre as características da casa espírita, né, que ela denominou em 5 vertentes principais, que nós vamos estudar na manhã de hoje. O templo. A casa espírita é um templo. E como templo, deve ser tratada, né, por nós com o respeito que os templos merecem, né? O silêncio na hora antecedendo a palestra, porque a espiritualidade nos informa nas obras subsidiárias, notadamente André Luiz, que o salão das reuniões públicas é onde se instalam os maiores equipamentos de trabalho espiritual. Aqui, antes do passe, as pessoas já estão sendo atendidas pelos benfeitores, pelos médicos espirituais, por toda aquela equipe que trabalha na casa espírita, no plano maior. Então a gente chega aqui e começa a falar, vocês viram, um carro capotou ali na avenida principal ali do canal, vocês viram, assassinaram fulano lá num bairro aqui de Cabo Frio. Qual é a ambiência que a gente está criando dentro da casa espírita? A pior possível. Então, a questão da postura, do silêncio, né, você colocar uma música de ambientação. Cada um de nós tem as suas dores. Chegamos cansados do trabalho, com as nossas dificuldades financeiras, com as nossas dificuldades emocionais, com as nossas dificuldades com o familiar, com doença em casa. E aí o que nós fazemos? Chegamos na casa espírita, entendemos que lá
é um manancial de paz. Aí eu chego, sento, o companheiro que está do meu lado começa a falar de futebol comigo. Qual é a diferença entre a ambiência daqui e a ambiência da rua? Se a nossa postura não é essa, mas não pode conversar, pode. Você quer conversar, você vai lá na cozinha, você vai lá atrás, você vai ali na livraria. Mas no salão, manter-se a concentração, porque isso aqui é como se fosse uma emergência de um hospital. Então, as entidades venerandas já estão aqui trabalhando, tanto nas reuniões públicas quanto nas reuniões de estudo. E se nós não mantivermos essa postura, estaremos contribuindo para atrapalhar e criar dificuldades no trabalho espiritual que se realiza na casa espírita muito antes de quando nós chegamos lá. Eles não perdem hora, eles cumprem fielmente as tarefas que são encarregados de cumprir, e nós, que somos os encarnados, muitas vezes deixamos a desejar nessa prática. Então, tenhamos a postura de um templo de respeito, é o templo do nosso coração. Vamos alinhar os nossos corações com a ambiência espiritual da casa. Por isso tem casa espírita que você entra, e aí você sente a agitação no ambiente. Quem tem uma mediunidade percebe isso. E tem casa espírita que você entra, você se sente tão bem. Por quê? A culpa é da espiritualidade da casa? Não, é dos encarnados. Nós estamos projetando mente a mente as nossas dificuldades num determinado raio de ação. Se nós estamos vibrando negativamente, a gente está atrapalhando esse equilíbrio da casa. Uma outra vertente, muito interessante, lar. A casa espírita é um lar. E o Mestre Jesus nos diz: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Olha que coisa interessante. Será que nós estamos tratando o companheiro que está do nosso lado como irmão? Será que nós sabemos o nome daquele que está do nosso lado? Será que nós sabemos quando ele desaparece da casa espírita o que aconteceu? Ou nós somos sarcásticos e dizemos assim: fulano, você desencarnou? Você sumiu? Às vezes a pessoa tem um familiar em casa doente. Às vezes ela não tem o dinheiro da passagem para chegar na casa espírita. Está passando por dificuldades imensas de ordem pessoal, de ordem financeira, de ordem emocional, e a gente ainda usa o sarcasmo. Será que nós ligamos, nos preocupamos em telefonar para esses irmãos que desaparecem da casa, para sabermos o que realmente aconteceu? Será que a diretoria da casa se sensibiliza e passa até a ajudar na passagem para que esse irmão que tem uma tarefa na casa possa continuar na sua tarefa, mesmo que provisoriamente, a casa auxiliando na vinda e na volta desse irmão? A gente tem que pensar nisso. É um lar. Temos que nos tratar como irmãos. Irmãos, nós não sabemos aqui o laço reencarnatório de cada um. Às vezes estamos aqui em família espiritual, evidentemente, mas que já foi família consanguínea, encarnações pregressas, e que nós deixamos no caminho. Às vezes os nossos maiores amores estão aqui, assim como os nossos maiores desafetos, que são as pessoas que nós prejudicamos e que deixamos no passado, e que voltam pela misericórdia divina, através da lei da reencarnação, e nós nos reencontramos. Então, a casa espírita deve ser um lar e não uma casa. Há instituições grandes e pequenas, fisicamente, em questão de público, que você adentra pela primeira vez, você senta, você assiste a palestra, você assiste o nome, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém pergunta o seu nome. Ninguém sabe quem você é. Você é um invisível. Falta o quê? Humanização. Aonde está o lar? Essa vertente tão importante. Aí depois as pessoas questionam: poxa, a gente está perdendo tarefeiro para religiões tradicionais. Tem pessoas que se decepcionam tanto, de forma equivocada, porque a doutrina não tem nada a ver com as relações dos homens
encarnados. Mas nós não conseguimos fazer essa separação. Então eu coloco todo mundo no mesmo saco e abandono, saio. Não, porque o outro lá da outra religião me abraçou, me chamou para tomar café com ele, para comer o pãozinho com ele. Eu gostei tanto, o carinho foi tão grande, eu me tornei da outra religião. Aí você fica, mas fulano, você andou para trás? Será? Quem somos nós para julgarmos? O que está faltando? O que está acontecendo? Né? Então, assim, uma questão é como eu sou tratado na casa espírita. Outra questão é a minha problemática, que abre brecha para irmãos desencarnados me transformar numa figura insuportável, arrumando confusão com todo mundo. Aí eu saio mesmo. Aí não é problema da casa, não é falta de humanização, é problema interpessoal. Uma outra vertente, oficina. Vocês estão vendo duas imagens aí distintas, né? Uma oficina mais rústica e um escritório. Quem dera se todas as casas chegassem a esse ponto aqui de escritório. Ah, Éder, mas oficina rústica, o que seria essa oficina rústica, né? É quando a gente começa os trabalhos na seara do bem. A gente tem que desmatar, né, o terreno, abrir picadas no terreno. E muitas vezes, para abrir uma picada, você precisa de quê? Equipamentos brutos. Eu não posso chegar lá com canivete para cortar uma árvore. Eu tenho que chegar com uma serra, de preferência até elétrica, entrar com um trator ali dentro da picada. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas o presidente da sua casa é muito rígido. Quando ele tem que dizer não, ele diz não. Na cara, melhor do que falar por trás. Por que ele é rígido? Porque a gente precisa de tratores assim, na doutrina espírita, para abrir as picadas. Abrir o terreno, fazer terraplanagem no terreno que está totalmente desnivelado. Há necessidade disso. Pessoas que fiquem ali em cima, né, dando exemplo, porque é fácil só ficar mandando, mas que peguem, botem a mão na massa e sejam fiéis à pureza doutrinária, aos preceitos que Allan Kardec nos traz. Precisamos de pessoas assim, que deem um rumo, ainda mais quando a casa está iniciando, para que modismos, igrejismos não se infiltrem dentro da casa. Então essa oficina, a gente começa com a abertura dessa picada, e depois a casa vai se aprimorando. Então a gente começa com uma reunião pública, uma reunião de estudo sistematizado, e depois a gente vai se aprimorando. Olha, mais na frente a gente, através do estudo aprofundado, a gente cria uma reunião de amparo espiritual, também chamada de desobsessão. Aí mais na frente a gente abre a evangelização, que vai demandar salas, investimento em material escolar. Nós vamos atender que faixa etária, qual é a comunidade que nós estamos inseridos. E aí a oficina, que é a casa espírita, ela também vai se modelando. E modelando quem? A nós mesmos. Porque o comprometimento vai aumentando. Não adianta eu chegar a abrir uma casa espírita com 3 reuniões semanais, reuniões no fim de semana, e todo mundo com gás, aquele gás de refrigerante, que você abre a garrafa e vai deixando. E aí vai lá, o primeiro mês, todo mundo firme, frequência alta, tarefeiros envolvidos. O segundo mês, todo mundo firme, frequência no power máximo. Do terceiro mês, olha, hoje não vai dar porque meu filho tem uma festinha, vou ter que levar ele. Aí no outro, e quando você vê, ficou 2, 3 que realmente abraçaram a tarefa com responsabilidade e comprometimento. Se vocês repararem bem, a nossa irmã falou assim, olha gente, eu estou triste na sua oração. Não fique triste não, minha irmã, porque todos nós aqui estamos ganhando o conhecimento, que é a única coisa que nós levamos. É a única coisa que nós levamos. Em todas as instituições espíritas, a questão do estudo, ela é deixada por muitas pessoas de lado. É de lado, isso é normal, é do ser humano isso, é nosso. Né? Então eu costumo dizer, às vezes a casa tem 1000 pessoas, e aí 300 frequentam
o estudo sistematizado. Isso para qualquer casa é um número extraordinário, né? 300 pessoas. Mas são 30% apenas que frequentam. Aí você tem uma casa que tem 20 tarefeiros e 18 frequentam o estudo sistematizado, quem é que tem uma porcentagem maior? Vocês estão entendendo? Então, assim, a questão de quantidade independe, que às vezes entra no ouvido e sai no outro. As pessoas saem daqui da forma que chegaram. Entendeu? Então, a questão do estudo, ela é primordial dentro de uma casa espírita. Ela é primordial. E muitas mudam essa visão para a promoção social espírita. O assistencialismo. O assistencialismo. Esquecem do estudo. E lá atrás, nas fundações da doutrina espírita, Kardec deixou claro, a missão é o que? É divulgar a doutrina espírita. É o seu estudo, a sua divulgação e a reforma moral dos seus frequentadores, dos seus adeptos. Tanto é que o Espírito de Verdade nos diz, dá o seu mandamento, lá na introdução do Evangelho, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Então é reforma moral com instrução. Ou seja, a prática da caridade, do bem, com nós mesmos, com o nosso familiar, no nosso ambiente de trabalho, aliada ao conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso. Com conhecimento, eu evito tanto problema na minha vida. Né? É igual a dona de casa, se ela não souber lidar com os equipamentos novos, ela vai causar um desastre. Eu não sei como é que usa um determinado eletrodoméstico. Aí eu ligo, esqueço, tem que botar óleo dentro. Eu boto os legumes dentro da frigideira elétrica e esqueço de botar um óleozinho lá. Daqui a pouco está pegando fogo tudo. Por quê? Eu não tinha o conhecimento, eu não li o manual de instruções. E o brasileiro não tem esse cuidado, não é isso? Então vocês imaginem dentro da casa espírita, o cuidado de estudar. Ah, não. Gente, olha a grossura desse livro. Não tem figura. Só, não tem figura. O livro não tem figura. Aí o que a FEB fez? Lançou uma edição, porque a população está envelhecendo, né? A gente vai precisando usar óculos desse tamanho, com a letra desse tamanho. E as pessoas, mesmo assim, têm dificuldade de estudar, porque a gente tem preguiça. Na doutrina não existe, né, aqueles livros que só os iniciados, os essênios da modernidade têm acesso. Não, a biblioteca está lá. E às vezes é menos frequentada. Às vezes as pessoas vão na livraria, compram livros para enfeitar a estante. Para enfeitar a estante. Aí vai em evento, fica assim, qual o novo livro do Divaldo? Ah, é o livro tal, corre e compra, não lê. Deixa na estante. E Casimiro Cunha já nos diz, mostrar a biblioteca não mostra sabedoria. Notem isso. Livro espírita é para ser riscado, não tem que ter pena não. Tem que riscar, tem que amassar a folha, tem que marcar. Aí você vai na casa, olha a biblioteca, você fica encantado. Você pega o livro, tá até a nota fiscal junto, tá o preço, a pessoa não leu. Ela comprou para enfeitar. Não tem osmose. Se fosse assim, eu ia deitar e botava. Hoje eu vou estudar a codificação essa semana. Botava a codificação embaixo do travesseiro, né, por dentro da fronha, né? Aí durmo. Aí acordo no outro dia, sei todas as questões do Livro dos Espíritos. De qual é saltear? Pode perguntar. Pergunta 1019. Sei. E não é dessa forma que funciona. Então essa oficina também serve para cada um de nós, o burilamento desse carvão bruto que está dentro de nós. O carvão, para virar diamante, precisa levar muita pancada. Aí tem pessoas que dizem assim, mas Éder, olha, depois que eu passei a frequentar a SEAC, pode deixar que eu não vou cair não. Depois que eu passei a frequentar a SEAC, a minha vida piorou. Está dando tudo errado na minha vida. A primeira vez que vieram conversar comigo, foi até na casa anterior que nós frequentávamos, antes de fundar a nossa instituição, eu fiquei meio para baixo, sabe? Que eu achava isso um absurdo. Como é que a pessoa frequenta uma casa espírita e as coisas pioram na vida dela? E aí depois
a gente vai amadurecendo. Eu tinha cabelo naquela época, né, de franjas, né? E vai perdendo os cabelos, e a gente vai amadurecendo mais. E eu comecei a observar uma coisa. Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Se eu estou apanhando agora é porque eu tenho condições de passar pela dificuldade. Eu tenho condições de enfrentar essa problemática que está na minha vida. Antes, eu poderia passar por aquilo e sem o conhecimento eu iria me revoltar. Então é como aquela criança, né? Eu sempre conto isso, minha mãe me mata. Chega lá, olha, não gostei do que você falou não, você falou que você fica me citando. Aí eu falo, mãe, eu te amo, mãe, eu cito porque eu agradeço cada correada que a senhora me deu. Porque a educação de 35 anos atrás era diferente, né? Então, aí eu vou abrir um parênteses aqui. Mãe, me perdoa, mas eu tenho que citar. A minha avó dizia, correia não é santa, mas opera milagre. E ela tinha toda a razão. Na minha casa, a cada quarto tinha um prego e um cinturão. Vocês imaginem como era uma criança boa. Então, de modo que aonde eu estava fazendo arte, minha mãe já vinha com o remédio do milagre, né? Já vinha sentando a correia. E ela dizia assim para mim, meu filho, não coloca o dedo na tomada. E eu, como espírito evoluidíssimo, né? Da segunda categoria, não vou exagerar não, bons, espírito bom. Eu colocava o arame, sem me contentar em colocar o dedo, eu coloquei um arame dentro da tomada e fiquei agarrado dentro da tomada. De modo que minha mãe teve que me tirar com um cabo de vassoura, e depois que eu fiquei bem, ainda levei uma coça. Então vocês notem que era assim para fixar o conhecimento, notem, fixou, até hoje. Minha esposa está aqui, ela sabe disso, eu tenho medo até para trocar a lâmpada, porque o conhecimento foi fixado na base da dor. Então notem, na nossa vida é a mesma coisa. Só que quando eu apanhava dela, eu sabia porque eu estava apanhando. Minha mãe nunca chegou para mim, meu chefe brigou comigo, chegava em casa e me dava uma coça, nunca. Todas as coças que eu levei foram merecidas, então eu não me revoltava. Nunca me revoltei, nunca. Porque eu sabia porque eu estava apanhando. Assim é a nossa vida. Oi? Não. Não. Então assim, as pessoas, nós que estamos na casa espírita, quando começamos a apanhar, deem graças a Deus, porque nós estamos preparados para passar pela dificuldade. A dificuldade viria de qualquer forma. Mas é muito melhor passar pela dificuldade com conhecimento espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, que nos dá uma energia benfazeja para enfrentarmos as dificuldades do caminho, do que passar sem esse conhecimento, revoltados, entrando em depressão. Não, meu irmão, começou a apanhar, agradeça a Deus. Você está sendo testado e está pagando os seus débitos do passado. Então, de modo que eu mudei isso. E é uma visão que nós devemos ter. Está apanhando? Obrigado, Senhor. Vamos lá, voltar lá no Velho Testamento. Jó, segundo o Velho Testamento, era um dos servos mais fiéis de Deus. E Satanás chegou para Deus e falou, vou testar seu filho. Será que ele é tão fiel assim? Ele acabou com a vida de Jó. Acabou com os rebanhos de Jó, de gado, de ovelha, matou os filhos de Jó, cataclismas naturais, derrubaram casas, e ele foi perdendo a família dele, e ele fiel. Por último, ele foi coberto por uma chaga, como se fosse o mal de Hansen, a lepra. Em nenhum momento ele fraquejou. Será que Jó existiu? Sei, mas que essa história serve para cada um de nós, serve. Quando a gente começa a ficar meio para baixo, pega a Bíblia, procura lá a história de Jó na Bíblia e lê. O que nós estamos passando não é nem 10% do que aquele irmão passou. Isso deve ser levado em consideração também na casa espírita. A casa espírita mantém emprego das pessoas? Não. A casa espírita mantém casamento? Não. Não mantém casamento. Infelizmente, não mantém casamento. E nós culpamos a casa espírita quando essas questões acontecem.
frequentava uma casa que o irmão chegou para mim e falou: estou saindo. Mas por que você está saindo, meu irmão? Porque eu estou desempregado. Mas você quer uma ajuda para passagem? Não, porque essa casa aqui é fraca. A casa é fraca, porque não manteve o emprego dele. Eu não sabia que tinha isso, casa fraca, casa forte. Então, aí a pessoa começa a pular de galho em galho e quebrando a cara. Aí vai para uma religião, vai para outra, onde tem milagreiro, ela tenta ir para resolver a vida dela. E vai quebrando a cara em cada lugar desse. Quando você vê, a pessoa volta. Volta pior do que saiu, com mais problema. Não é, meu irmão? O que houve? Não, eu quebrei a cara por aí, estou voltando, estou dando mais uma chance aqui na casa. Olha só, está dando uma chance à casa. Ele está dando uma chance à casa. Olha, eu estava lá na casa de você e meu casamento acabou. A culpa é da casa? A culpa é da casa? Quer dizer, a gente tem problema em casa e você joga a responsabilidade no você. Então, de modo que são atavismos que nós temos que tirar isso de dentro de nós. Uma outra vertente, hospital, que eu acabei de falar com vocês, olhar o próximo como enfermo. Às vezes o caso dele é mais grave que o seu, então compreenda mais aquele irmão. Sabe, eu sou um doente que já estou no antibiótico, ele é um doente que está na cortisona, então tem que olhar para ele e falar: opa, o caso dele é mais grave. Ele está revoltado porque ele está inchado, né? A cortisona causa isso, inchaço, retenção de líquido. Eu não, eu só estou no antibiótico. Eu estou com a dor de garganta, ele está com a doença crônica. Então, olhar para esse irmão e compreender isso. Mas a gente não. Eu passo na rua pelo Paulo Jorge não me vê, né? Só anda correndo para lá e para cá. Aí eu passei e fala: Paulo Jorge, ele passou. Nossa, como é que pode? Todo domingo eu ligo lá a TV 7, fico assistindo ele falar lá de amor, de caridade. Passei por ele ali perto do supermercado e ele nem olhou para a minha cara. Aí a pessoa começa a criar uma neurose. Não está acontecendo nada, mas ela começa a criar na sua própria mente que o nosso irmão não olhou para ela. Aí ela já pensa naquele que o santo dela não bate com o dele. Fofoca de fulano. Tenho certeza, fez fofoca. Foi a Rose que fez fofoca. Ah, nunca gostou de mim? Ah, não vai com a minha cara mesmo? Entendeu? Aí quando vê o Paulo Jorge passa a falar com você, você vira a cara para ele. Ué. Aí quem vai ficar, né, viajando na maionese, como a gente brinca por aí, é o Paulo. Vai ficar olhando assim: ué, o que aconteceu? Que bicho mordeu ele? Mas são as neuroses que nós vamos criando. Então, antes de julgarmos, pensarmos em todas as possibilidades. Ele não me viu. Tenho certeza que se ele tivesse me visto, ele falaria comigo. Há eventos que a gente participou vários anos, de pessoas em grandes eventos, acaba o evento, a pessoa chega assim e faz isso. Ai, meu Deus, nunca mais eu vou te ver, só ano que vem, não sei o que, sei que lá. Aí passa por você 2 dias depois na rua, finge que não te conhece. Finge que não te conhece. Aí você fica assim: ué, ambiência espiritual do evento. Está vendo como é que é importante? A pessoa tem aquela dificuldade, mas no evento ela conseguiu quebrar aquela casca, ela se recompôs. Ela se recompôs. Passa por você e finge que não te conhece na mesma calçada. O pior, em outros eventos espíritas. Finge que não te conhece. Aí você fica assim: ué, que evangelho que ela está estudando? Não é o mesmo que o meu. Está vendo a dificuldade? Aí a gente começa a fazer o quê? A ficar magoado. A ficar milindrado com essas pessoas. Afeta a nossa suscetibilidade, a nossa capacidade de se ofender. E aí eu começo a desanimar. Não posso. Quando eu começo a desanimar, eu abro o quê? Brechas espirituais. E aquele irmãozinho desencarnado, que não quer ver o meu progresso, que levou 400 anos para me encontrar, que está lá, uma dívida lá de trás, ele me perseguindo, porque vive na ignorância ainda, porque foi minha vítima do passado, encontrei o Éder. É agora, ele vai penar. Mas é uma criança, não interessa, porque ele não vê a criança, ele vê o espírito. Ele vê o formato, ele lembra de tudo que eu fiz.
E aí eu vou dando as brechas, aí eu puxo a cadeirinha, né, da obsessão. Senta aqui do meu ladinho. Aí eu vou, sento aqui. Aí ele fica assim. Tá vendo? Ninguém gosta de você. Vendo? Seu trabalho não vale de nada. Aí eu tô aqui. É verdade, ninguém gosta de mim. Seu trabalho não é nada. Quem é você? Você está achando que você é quem? Isso vai sendo colocado na nossa cabeça, devagarinho, sabe, bem sutil, sussurrado dentro da nossa mente. E a gente vai absorvendo isso. Quando você vê, você se afasta da casa. Não. Olha, espiritismo, dá para mim não. É muito difícil. Muito difícil. Quase que eu me enrolei aqui, tá vendo? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Escola. Escola de quê, gente? Almas. Escola de almas. É ali que nós vamos aprender as lições imorredoras de Jesus, que nós vamos aprender a questão da codificação, o que é a doutrina espírita, como foi formado, como surgiu. Para quê? Hoje em dia, vocês viram o Fantástico, que o nosso querido Divaldo apareceu? Gente, uma matéria de 10 minutos no programa que tem uma audiência absurda, de que cada 10 televisores ligados naquele horário, pelo menos 8 estão naquele canal. Então vocês imaginem o alcance que essa matéria teve no Fantástico. Muito bem. Aí o meu vizinho, que é simpatizante, e é uma coisa que eu não entendo, porque não existe protestante simpatizante, né? Ou você é ou você não é. Não existe católico simpatizante. Até criaram lá o praticante. Espírita simpatizante, ou você é ou você não é, meu Deus. Mas não. Vamos lá, vamos usar esse termo, né? Não, ele tem uma afinidade. Ele é espírita sem o saber. Ele gosta, ele entende a filosofia, mas ele não quer comprometimento, não. Não. Eu quero curtir a minha... né, as minhas viciações, as minhas dificuldades. É legal a doutrina, olha, parabéns aí, hein? Eu cansei, a gente participava de campanha do quilo com a mocidade, aí a gente batia um sol de matar, aquela juventude toda junto, com camisa, calça, naquele calor, e aí a gente batia na casa, as pessoas diziam, olha, parabéns, hein? Que legal o trabalho de vocês. A gente já aparece lá, isso aí não é para mim, não. Então, aí está lá a pessoa, né? O simpatizante, né? Está lá ele, na casa dele, muito bem, nessa escola de almas, né? Aí ele vai lá e liga a televisão no Fantástico. Ele olha aquele senhor sorridente, que está abrindo as portas da casa espírita dele para a primeira sessão mediúnica filmada e passada na televisão na Mansão do Caminho. A primeira vez que ele deixou fazer a filmagem, que Chico Xavier era direto, né? Todo mundo filmava, até filme, né? Aquele do Edifício Moema, eles filmaram lá, com o Chico Xavier participando. E aí o vizinho, o nosso vizinho chega pra gente e fala assim, vem cá, eu vi no Fantástico essa matéria aí sobre espiritismo, o que é isso? Eu frequento estudo na casa espírita. Aí eu vou, não é espiritismo não, que eu tenho vergonha, é kardecismo. Olha a ignorância. Ué, Kardec criou alguma doutrina? A doutrina é de quem? Dos espíritos. Mas eu digo kardecismo. Aí pelo nosso comportamento, no nosso dia a dia, né? Eu estou lá nessa escola de almas, trabalhando, procurando me melhorar. As pessoas confundem a gente com protestante, sabia? Aí chega assim e fala assim, meu filho, você é de que igreja? Porque vê o comportamento, né? Aí eu falo assim, minha irmã, não sou de igreja nenhuma não. Você é cristão, meu filho? Sou. Mas de que igreja você é? Não, minha irmã, eu sou espírita. Aí a pessoa faz assim, aí bota, sabe, aquele olhar assim, vou orar pela sua alma, que você vai para o inferno. Pessoas já falaram isso para mim. Pessoas já falaram isso para mim. E se você não tem um estudo para você explicar que respeitamos, reconhecemos como nossos irmãos de humanidade, somos contra o que estão fazendo essa perseguição religiosa
com religiões que fazem o culto afro, como os nossos irmãos ubandistas, candomblecistas, em que traficantes, convertidos a religiões tradicionais, estão mandando queimar, quebrar em comunidades carentes esses templos religiosos, mas que nós não fazemos parte disso, porque vieram com os navios negreiros. O candomblé veio com um navio negreiro para o Brasil. Século XVI, o espiritismo surgiu no século XIX. A Umbanda nasceu no Brasil. Se existe uma religião eminentemente brasileira, é a Umbanda, que surgiu em Neves, no bairro de São Gonçalo, e demoliram a única casa que foi o primeiro templo, centro de Umbanda, terreiro de Umbanda do Brasil, foi demolido a questão de 2, 3 anos atrás. Um absurdo, e deixaram acontecer, infelizmente, né? Mas não são religiões que seguem, têm os seus preceitos, os seus rituais. E eu não sei explicar por quê. Porque eu não frequento o estudo da casa, porque eu não valorizo as obras da codificação. Vocês estão entendendo? Como o impacto na sociedade das notícias traz para a gente uma responsabilidade maior? Essa operação que está acontecendo no governo federal, a corrupção, essa velha senhora, como dizem por aí, né? Como é essa visão na doutrina espírita? O que a doutrina espírita fala sobre corrupção? O que a doutrina espírita fala sobre os desastres naturais? O que a doutrina espírita fala sobre os assassinatos em série? O que a doutrina espírita fala sobre a questão dos problemas econômicos, dos problemas sociais de um país? Isso tudo as pessoas podem nos questionar. E eu não tenho resposta. Mas você diz que frequenta há 20 anos aquela casa espírita. Você não sabe me explicar nada? E aí, uma frase atribuída a Emmanuel, né? Que a maior divulgação, a maior caridade que nós podemos ter com a doutrina espírita é a sua própria divulgação. Que divulgadores nós estamos sendo da doutrina espírita? A gente está fazendo o quê? Afastando as pessoas. Porque eu primeiro começo dizendo que eu sou kardecista. Depois eu não sei explicar quais são as obras da codificação, as obras de Kardec que eu queria ler. E, olha, compra nosso lar. Ou compra o livro daquela autora que escreve romance, que eu adoro os romances daquela autora, que ficou rica escrevendo romance. Aí você indica essas obras, você não indica as obras da codificação. Você não indica o que é o espiritismo. Você não indica o livro dos espíritos, que Dr. Bezerra de Menezes, quando recebeu em suas mãos, se converteu à doutrina espírita, num auditório militado perante mais de 2.000 pessoas. Imaginem isso, 1868, o nosso irmão, naquele auditório, se convertendo à doutrina espírita, na época em que os espíritas eram apedrejados, na época em que os espíritas eram perseguidos pela religião que estava no poder naquela época. E ele teve essa coragem de se declarar espírita perante aquela multidão. As pessoas trocavam de calçada, para quem não sabe a história de Dr. Bezerra, quando o viam passar na rua, porque ele era espírita, ele era o bruxo, ele era da macumba. As pessoas cuspiam no rosto dele. Fizeram isso com Jesus, né? Também. Até os seus apóstolos se esconderam na época, na hora que foram prender Jesus, todo mundo correu. O maior respeito que nós tenhamos por Pedro, ele fraquejou também, porque ele negou Jesus 3 vezes. Vocês estão vendo? Não dá para ficar santificando ninguém. Teve medo. E nós ainda, muitas vezes, temos medo de dizer que nós somos espíritas. Não, eu vou lá, olha, eu gosto muito. Eu gosto muito. E aí o IBGE em 2010, né, nos traz informações valiosíssimas sobre o movimento espírita. Segundo o IBGE, nós somos 3.857.000 declarados espíritas. Tá? Desses, 57% tem mais de 35 anos, ou seja, a média das pessoas que são adeptas da doutrina espírita é alta. 37 anos é a média
dos frequentadores. Então, nós somos um grupo religioso que está envelhecendo. Temos a maior renda per capita. Temos o maior grau de instrução. Então, nós somos o quê? Elite. Nós somos a elite. Não somos a elite? E por que essa vergonha de dizer... E o nosso papel perante a sociedade? A gente se furta de colocar. Então você está muito bem. A pessoa diz assim, ué, você é tão feliz, o que você faz? Ah, eu tenho pensamento positivo. Diz que é espírita, que a doutrina te engrandece, que a doutrina te complementa. Os nossos irmãos protestantes fazem isso sempre. Nós não. Nós nos escondemos no silêncio das catatumbas, com medo do Império Romano nos encontrar, de sermos crucificados. A gente faz isso. Então vamos declarar. Por que você é tão feliz e você não precisa beber? Porque eu sou espírita. Porque eu tenho conhecimento, porque eu creio. Por que está tudo dando errado na sua vida e você está com um sorriso no rosto? Porque eu sou espírita. Nada me abala, porque eu sei que a vida continua, que isso aqui é uma passagem. Que se eu cumprir a lição, voltarei numa melhor condição. Até nessa mesmo. Mas não. A gente entra na mesma faixa vibratória, as mesmas reclamações. Houve uma onda nas redes sociais de acusar os governantes do nosso país. Pede-se impeachment, não pede-se impeachment, a gente tem que trazer isso para dentro dos nossos estudos também. Né? Qual deve ser a nossa postura? E aí a gente descobre os espíritas nas redes sociais. Né? A pessoa tem uma postura na casa espírita e nas redes sociais ela tem uma postura real. Ali ela mostra realmente o grau de desenvolvimento moral que ela teve. Pedindo na cabeça, pedindo, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí você começa a ler tanta coisa junto, aí você, é verdade, aí você começa, depois você para pensar. Aí você volta lá em Kardec, opa, verdadeiro espírito é aquele que tenta domar as suas más inclinações. Opa, veio uma má inclinação, eu pensei, eu cheguei a falar, mas eu, graças a Deus, não tive o dedinho para publicar lá. Eu não postei, opa, mas eu pensei, mas eu não postei. Legal. Qual deve ser a nossa postura diante do momento tão difícil do nosso país? Se vocês retornarem ao golpe de 64, a sociedade em que a imprensa, a sociedade civil pediu que o regime militar, hoje todo mundo taca a pedra, não estou defendendo não, mas a sociedade civil se uniu com a imprensa e pediu que eles tomassem uma providência. O quadro está se repetindo. E nós vimos o que aconteceu com o país. Temos que orar, gente. Orar pelos nossos governantes. Você votou nela, eu não votei, mas e daí? Eu tenho que orar. Temos que orar, meus irmãos. Por todos eles, vocês imaginem como é difícil a pessoa estar numa posição como essa. Se na casa espírita ser dirigente é difícil, você imagina comandar uma nação. Então nós, enquanto cristãos, que seguimos os preceitos de Jesus, que confiamos no seu Evangelho, que acreditamos na imortalidade da alma, que poderemos vir a ser no futuro empossados num cargo como esse, temos o dever cristão de torcermos para que tudo se resolva da forma que tem que ser resolvida. Eu não vou ser mais um a emitir ondas de pensamento que vão engrossar o caldo para que se crie na sociedade uma guerra civil, uma guerra de bandeiras. Não. Eu tenho como espírita o dever de orar, de não deixar frutificar no meu lar, com as pessoas que convivem comigo no meu trabalho, nas minhas redes sociais, esse levante anárquico que está acontecendo na internet brasileira. Então temos que ter cuidado com isso. A nossa postura deve ser outra. Nós seremos questionados, nós seremos cobrados. Então, o que tiver que ser, e os desígnios estão nas mãos do anjo Ismael, de espíritos evoluidíssimos, Dr. Bezerra de Menezes, responsável pelo movimento espírita brasileiro,
a espiritualidade maior e, acima de tudo, o governador do nosso planeta, Jesus, sabe o que é melhor para o nosso país. Então, que nós não sejamos aqueles que estão jogando álcool na fogueira. Também é uma postura que nós aprendemos na escola, porque senão a gente está pegando esses ensinamentos aqui e jogando na lata do lixo. Aí eu pergunto a vocês, o que adianta ser espírita? Vir aqui todos os domingos, participar dos estudos semanais e lá fora ter a mesma postura daqueles que não têm conhecimento nenhum. O que adianta, gente? É perda de tempo, porque a doutrina não entra dentro de mim, ela não está entrando dentro de mim, ela não está modificando o meu ser, ela só está o quê? Na minha mente, como uma filosofia bonitinha, que eu gosto muito, mas que não serve para mim. Então eu estou sendo o quê? Um falso profeta. Entenderam? É duro, mas a gente tem que trabalhar isso dentro de nós. Vamos lá. Kardec também criou um triângulozinho, muito interessante, né? Trabalho, solidariedade e tolerância. O que seria a faceta do trabalho dentro da casa espírita? É arregaçar as mangas. Vamos trabalhar. Como é que é esse trabalho? Estudar, desenvolver as nossas potencialidades no bem, fazer o melhor pelo nosso próprio espírito e por aqueles que estão ao nosso lado, iluminando as mentes daqueles que convivem conosco, nos estudos, dando os nossos exemplos perante a sociedade, trabalhando pela divulgação correta da doutrina espírita. Essa é a faceta que Kardec nos traz. A solidariedade, ela nos remete à irmandade. Somos irmãos, mas não é irmandade mística, não. É irmandade de, para eu avançar, eu também preciso do meu irmão comigo. Caminhando junto, é melhor todo mundo crescer junto. Uma andorinha só não faz verão. Ninguém é feliz sozinho. Eu nunca vi ninguém feliz sozinho. Tanto é que essa afirmativa é tão importante que Jesus diz assim: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Aí você fala assim, mas eu sou sozinho, eu moro sozinho, que história de 2 é esse? E o irmão desencarnado está com você? O teu mentor, né? Uns dizem anjo da guarda, fora os obsessores que a gente tem rodeando. Então a gente nunca está sozinho. Então qual é a caridade que eu posso fazer para aquele irmão desencarnado do meu lado? É o quê? O meu aprimoramento. Trabalhar com solidariedade e tolerância. Vamos tolerar aqueles que estão do nosso lado também. Olha a faceta do hospital aí. Estão vendo como é o nosso querido missionário Allan Kardec, como ele previu tantas coisas. Gente, isso aqui, século XIX, nós estamos no século XXI. Está desatualizado, gente? Ué, tem gente que diz que Kardec é desatualizado. Tem gente que diz assim, ah não, a obra da codificação já está, sabe, está passada. Olha isso aqui, gente, não é tão atual isso hoje? É tão atual que a gente vai ver a nossa querida Joana de Ângeles redesenhando o triângulo de Kardec e trazendo aos nossos dias com os mesmos preceitos, mas com uma outra visão, muito atual também. Isso aqui foi feito no final da década de 90. O espiritizar, o qualificar e o humanizar. O que é espiritizar? Espiritizar é o quê? É ter dentro de si os conceitos espíritas sedimentados dentro de nós, construídos na pedra e não na areia. Porque é fácil falar. Eu posso pegar uma temática dessa aqui, estudo, chego aqui, falo para vocês, muito bem, não aplico nada na minha vida, então a base está dentro de areia. Quando vier a primeira dificuldade, eu vou fazer o quê? Eu vou me arrastar junto com a dificuldade. Agora, se eu sedimento em cima de pedra, em cima da rocha, pode vir a dificuldade que for, que os conceitos doutrinários estarão firmes dentro de mim.
estarão sedimentados, estarão concretados dentro do meu ser. Essa é a faceta do espiritizar, é estudar, compreender, entender, não apenas crer, é saber. Você crê na doutrina? Não, eu sei. Eu sei. É diferente de crer. Porque a fé sem obras é morta. Já dizia o apóstolo Tiago. Qualificar. O que é a qualificação? Né? Então, de repente aqui, essa aqui é madeira? É, deixa eu bater na madeira. Alguém começa a passar mal. A Rose vai ajudar, porque a Rose é da área da saúde. Mas se não tivesse ninguém, tem alguém além da Rose da área da saúde aqui, que trabalha com saúde? Só tem a Rose? Você também, irmão? Então digamos que as duas não estivessem aqui no salão. Alguém começa a passar mal aqui e tal. Por maior que seja a boa vontade, se eu não souber os primeiros socorros, a pessoa vai desencarnar. Porque ela não tem a técnica. Mas Éder, ela tem um coração enorme, ela tem boa vontade, mas ela não tem a técnica. Como é que ela vai ajudar se ela não tem a técnica? Ah, Éder, olha, eu queria tanto trabalhar na evangelização. Por quê? Porque eu gosto de criança. Basta. É bom. Pode ser um dos pré-requisitos. Mas não basta apenas gostar de criança. Porque senão a criança domina você. A Laica me dominou ontem, uma cachorra. Paulo Jorge lá tentando, fica aí. Aí ela olhava para mim, eu ria, ela pulava no meu colo. E ele ensinando e eu desensinando. Você imagina uma criança, que é esperta, né? Tem aquela consciência e tal. Então precisa se haver o que? A qualificação do trabalhador espírita, do dirigente espírita, a importância de frequentar os encontros regionais de unificação, os hereus, valorizar o seu. A casa espírita que se afasta do seu, ela está incorrendo em grave risco, porque ela se distancia do movimento organizado, ela precisa estar junto, ela precisa marcar posição, ela tem que estar lá, para saber o que está acontecendo com o vizinho da outra cidade, para saber o que está acontecendo no bairro próximo, e a gente relega isso. Eu estou com preguiça, olha, vai ter um seminário, feito pelo 34º seu. Ah, não vou não, estou com preguiça. Olha, vai ter uma palestra no mês espírita, lá de Cabo Frio. Ah, não vou não. É inverno, não tem praia, só chove. Vocês estão entendendo a dificuldade de nós relegamos a qualificação, vamos botando de ladinho, vamos. Aí a gente vê determinadas situações absurdas acontecendo em grupos que se dizem espíritas com práticas estranhas à doutrina, que não encontram embasamento na codificação. Ah, mas veio por um médio, Não, é obra subsidiária. A base é Kardec. A base é Kardec. A base é a codificação. São práticas estranhas, não confirmadas por um dos preceitos básicos da autoridade da doutrina espírita, que é a universalidade dos ensinamentos dos espíritos. Então não serve. Temos que ter cuidado com isso. O que lemos, o que estudamos e o que nós praticamos dentro da casa espírita, precisamos nos qualificar mais. Precisamos. Turma de EGE. Olha, Éder, o estudo lá começou com 30, está com 5. Que livro que vocês estão estudando? Estou estudando Nosso Lar. E como é que eu estudo lá do Nosso Lar? A gente senta e fica lendo. Está faltando didática, meu irmão. Você não pode ficar sentando e lendo capítulo por capítulo. Lê, comenta, aí entra uma discussão, aí a pessoa leva 2 anos e não termina a obra. Então, vamos fazer didática? Vamos, tem que estudar um pouquinho de pedagogia. Vamos lá, trazer vídeos, transparências, mini seminários com os participantes do grupo de estudo, passar dever de casa, que espírita é preguiçoso, tem que levar dever para casa, tem que ser cobrado do dever de casa. Eu sou chato lá na minha casa, o pessoal fica desesperado comigo, eu passo uma lição, todo mundo faz, porque se não fizer, vai ficar de castigo. Ainda fala assim, ó, o mais novo lá da minha turma tem 57 anos, então vocês já viram a turma de levados, né, que eu tenho. Então,
vai ficar de castigo se não fizer o dever de casa. Entenderam? Oi? É isso, minha mãe entrar então, ela já entra com a correia. Então, meus irmãos, a gente às vezes fica com preguiça de se qualificar. Temos que nos qualificar. Temos que estar envolvidos no movimento espírita também, aparecendo para que a gente possa crescer com segurança. Ah, mas eu não posso ir. Vamos a eventos, vamos prestigiar os eventos das casas irmãs também. Olha, está tendo um seminário muito bom sobre mediunidade, é lá em Arraial. Poxa, daqui a Arraial do Cabo é pertinho. Então vamos lá em Arraial. Olha, o Hereu, vai ter um Hereu. O Hereu vai ser aonde esse ano aqui? Aqui mesmo, né? Vem cá, Paulo, só uma pergunta, abrindo parênteses aqui, tá? Peguei, calma, guardei aqui, Paulo, rapidinho. Maricá é região dos lagos e não pertence ao seu, né? De vocês, né? Ah, tá, então por isso que ela está no Reunir 9, né? Entendi, por isso que é o Hereu da nossa região, 38º, 43º, 37º, vai ser em Maricá. Então notem, é um movimento espírita visitando o outro movimento espírita regional, é a qualificação. E por último, a humanização. Vamos humanizar, vamos ser humanos. Não pode rir dentro da casa espírita não, ó. Vamos humanizar, gente. Ué, quer dizer que você não pode dar uma risada? Olha o atavismo, lá do filme Nome da Rosa, que o riso era proibido. Vocês acham que nós não somos reencarnações? Você acha que ninguém aqui foi católico em alguma encarnação? Será que ninguém foi padre aqui em alguma encarnação? Foi bispo? Foi freira? Foi madre? Olha o que nós trazemos dentro de nós. E aos pouquinhos, se nós não nos libertarmos dessas amarras, esse atavismo ele vem. Aí começa a hierarquização. Começa assim. Vamos hierarquizar as relações. O Éder é o diretor, então para falar com ele tem que passar pelo secretário para marcar uma reunião na agenda dele. Senão ele não pode receber. Aí começa, bota o uniforme. E todo mundo começa a usar o uniforme. Olha a hierarquização. Olha lá, ó, católica. Aí vai, quem dá passe usa o uniforme, quem trabalha na livraria usa outro, quem não sei o que usa outro, porque daqui a pouco cada um de uma cor. Né? Azul escuro, livraria. Azul claro, cozinha. Mano, não, azul claro suja. Botar uma cor cinza, né? Vamos botar cinza na cozinha. Ó, azul celeste na câmara de passe. Aí você cria aquela ambiência, né? Aí a pessoa entra, dá o passe da fica, né? Fica encantada com aquilo. Passe chuveirinho, passe não sei o que. A gente vai incorporando prática que não existe. Que não existe. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, dormia de favor na casa dos seus apóstolos, dos seus amigos, dos seus companheiros de caminhada. Fazia pregações à sombra das oliveiras, não da abacateiro, Chico que fazia no abacateiro. Mas Jesus fazia as sombras das oliveiras, nas árvores, nos montes, num barquinho, né? Chegava ali na enseada do forte, ficava naquele barquinho ali em pé, fazendo as pregações dele. Olha que coisa maravilhosa. Nós é que vamos hierarquizando, então temos que ter cuidado com isso. Faltando o quê? O espiritizar, o qualificar e, acima de tudo, o humanizar. Eu fui numa casa espírita, uma das primeiras palestras que eu fiz fora, eu era bem novinho, tinha 19 anos, e me chamaram. Nunca tinha entrado num lugar, fiquei assustado naturalmente, né? Uma casa antiga, muitas pessoas sérias. Aí quando eu comecei a ver o pessoal de terno e gravata, eu fui me desesperando, porque eu falei assim, você já imagina, né? Meu Deus do céu, né? Aí o meu obsessor, quem é você, tá vendo? Você não tem moral para falar para ninguém não, você não tem nem conhecimento ao pessoal de terno e gravata. Olha a brecha. Aí eu sentei, né, acanhado, estava escrito lá assim na cadeira, reservado para o expositor. Aí, opa, sentei lá no fundo.
Sentei, fiquei lá. Cheguei meia hora antes, estou lá sentado. Aí sentou um senhor do meu lado. E eu estou lá quieto, tremia, a mão suava. Aí o senhor começou do meu lado, na caridade, né, extraordinária. Que absurdo, meu irmão. O palestrante não chegou até agora. Eu fiquei com mais vergonha ainda. Olha que absurdo. Olha a hora. Eu, quando estava lá na frente, eu chegava com meia hora de antecedência. E eu dentro de mim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Jesus, Maria, José, me ajuda. E ele começou a falar mal de mim. E eu falando, e eu quieto, né? Isso aí, ó. Quem é ele? Veio lá de São Gonçalo, quem é esse camarada? Nunca ouvi falar. Eu falei, pois é, eu também não. Falar o quê, né? Aí, quando deu a hora, ninguém me conhecia. O rapaz já estava cochichando com outro. Chama o Paulo Jorge, porque vai ter que substituir o cara aqui. Vai Paulo Jorge se arrumar, vir de Cabo Frio falar. Eu estou lá sentado. Aí eu falei assim, Senhor Jesus, me ajuda. Me levantei e fui lá para frente. Sentei na cadeira do expositor. Nesse que entrei, o senhor quase teve um infarto lá atrás. O pessoal me olhou assustado. Sou eu. Quando eu comecei a falar, o senhor abaixou a cabeça lá, todo mundo se concentrando, e eu com a cara no chão, né? Se eu fosse um avestruz, eu tinha me enfiado. Aí vocês notem a dificuldade que é. Se eu fosse, como eu sou meio sem vergonha, né? Se eu fosse me deixar levar por isso, eu nunca mais subiria, né? Num palanque, num palco, ou no nível mesmo do chão, para falar qualquer coisa. Qualquer coisa, porque eu já fui desestimulado por a pessoa que, por falta de entendimento, de caridade, né, as suas dificuldades morais já estavam o quê? Criando uma dificuldade maior para mim, para aquele que iria fazer o trabalho. Então, está faltando muito essa questão de humanização. Primeiro que eu cheguei na casa e ninguém falou comigo. Você chega numa casa, você não conhece, você tem que cumprimentar. Então, eu já senti isso, um ambiente frio. Então, como é que eu ia fazer? Eu ia chegar lá, oi gente, sou eu e tal. Não, fiquei com vergonha, evidentemente. Então, falta isso nas nossas relações. O trabalho voluntário, o estudo metódico e a convivência fraterna vão desenvolvendo nossas potencialidades, levando-nos a transitar da confusão para o discernimento, da ignorância para o conhecimento das coisas e de nós mesmos. Tirado aqui o nosso querido irmão César Said, aqui do Livro Espírita. Então, note, olha o que eu marquei. Trabalho voluntário, estudo metódico. O que é isso, gente? Olha o triângulo de Kardec. Trabalho. Olha o espiritizar de Joana de Ângeles, estudo metódico. E a convivência fraterna, olha o humanizar aí. Vão desenvolvendo o quê? Transitando da confusão para o discernimento. O que é a confusão? A confusão das nossas próprias ideias, da nossa própria ignorância diante dos desafios da nossa vida e da ignorância para o conhecimento das coisas. Então, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde vou. São as três perguntas que a filosofia tenta responder e a doutrina espírita responde. Quem eu sou? Um espírito imortal. De onde venho? De reencarnações pregressas, imemoriais. Qual é o meu destino? Qual é o meu destino? Ser arcanjo, chegar a Cristo, do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Então, eu sei. Olha como a doutrina nos complementa. Como nos responde. Então, eu acabo saindo da ignorância e chego ao conhecimento das coisas, através do Espiritismo. Agora a gente vai entrar num terreno árduo. Né? A tarefa de dirigentes e coordenadores. Na Bíblia, Jesus diz assim, seja o teu falar sim, sim, não, não.
E no Apocalipse a gente vê João, né, que escreveu o Apocalipse, João Evangelista, que morreu de velho na ilha de Patmos. Foi o único apóstolo que não morreu supliciado, todos os outros tiveram mortes terríveis, né? Mas João morreu de velho. Jesus já havia profetizado sobre isso, quando dizia que era o apóstolo amado dele, o discípulo amado, e queria ter com ele até o fim dos tempos. E realmente, Jesus passa o Apocalipse, e ele foi médium que recebeu o Apocalipse de Jesus. E ele dizia: quente ou frio, morno, eu cuspo você de minha boca. Então a gente tem que ter posições. O dirigente da casa espírita, ele tem que aprender a dizer não também. Tá? Você chega na reunião, tem um caderno de presença, né? Todo mundo assina, fica ali fora, né, na entrada. Aí você se depara com o nome Jesus assinado como número 1 do caderno de presença. Aí você olha aquilo, aí você chega na palestra e pergunta assim: bom dia, meus irmãos. Não estou vendo ninguém novo, né? Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Tudo, aquela coisa toda. Aí você olha: tem alguém novo hoje? A minha casa é enorme, né? As casas são grandes. Tem alguém novo hoje? Não. Aí você, mas quem foi que assinou Jesus? Jesus da Silva, né? Jesus Souza, Jesus Gonçalves, aí era escrita direta, né? Jesus Gonçalves. E não tem. É porque o companheiro, por falta de estudo, por influenciação, foi numa outra casa espírita e viu que lá eles botavam Jesus como número 1, porque Jesus está presente em todas as reuniões. Então ele tem que assinar como número 1 do livro de presença o nome dele, de Jesus. Aí você olha, meu Deus do céu. Aí qual é a tarefa do dirigente? Tem que cortar. Pega a canetinha, risca. Aí a pessoa vai ver, tenta escrever por cima, passar lick paper. Tenta, insiste. Você vai lá, risca de novo e chama para conversar. E aí vem o esclarecimento. Aonde está na codificação que nós temos que escrever o nome de Jesus primeiro no livro de presença? Aonde está nas obras subsidiárias confiáveis? Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Emmanuel e tantos outros confiáveis que passaram pelo crivo da razão, que passaram pelo crivo da autoridade da doutrina espírita, pela universalidade dos ensinamentos, que nós temos que escrever Jesus como primeiro lugar no livro de presença. A pessoa não tem base em lugar nenhum, porque ela viu e achou bonito. Modismo na casa, coisas que não encontram fundamentação em Kardec. A gente não pode. Mas Emmanuel falou, Emmanuel mesmo disse para Chico, se um dia os escritos dele conflitassem com Kardec, com a ciência, que abandonasse e ficasse com Kardec e com a ciência. Até porque os espíritos também podem se enganar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Vamos na base. Tem dúvida? Livro dos Médiuns. Problemas com reunião mediúnica? Livro dos Médiuns, que é a base. Diretrizes de segurança para a casa espírita. Tem lá pessoas, Divaldo, Raul Teixeira, o próprio CERJ também, com seus opúsculos. Orientação à Casa Espírita, um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, tem mecanismos de segurança que a diretoria da casa, o coordenador da reunião mediúnica, tem que estar capacitado para evitar esse tipo de situação. Fala, Paulo Jorge. Não, você só olhou para mim, você pensei que você ia falar alguma coisa. Você é míope, você está forçando o olho, né? Então vamos lá. Vou pedir auxílio ao Paulo Jorge, que esse nome é muito complicado de pronunciar. É Damocles. Então, vamos entrar na historinha. Isso. A espada de Damocles. Damocles, né? Essa espada de Damocles aí. Dionísio era um rei muito famoso, né? De Siracusa, né? E tinha um império muito grande, ele tinha muitas regalias, vivia vestido em ouro, os seus servos serviam comida na cama, uvas,
figos, né? Frutas da estação, carnes, tinha dançarinas para ele. E o conselheiro real começou a ficar com inveja, né? Começou a observar aquilo, é muita mordomia que esse rei tem. Era um tirano, mas tinha muita mordomia. E um dia, por ele ser muito próximo ao rei, ser seu amigo, ele pediu que queria ficar no lugar dele. Poxa, eu queria ficar no seu lugar pelo menos por uma noite, por um dia. Ele falou, tudo bem, não tem problema nenhum. E ele se sentou no lugar que era do Dionísio. Quando ele sentou, que ele olhou para cima, ele viu uma espada desse tamanho pendurada por uma linha. Conhece linha de coser? Né, de costura? Uma linhazinha de coser, exatamente no centro da cabeça do rei. E ele ficou lá, olhou, ele se desesperou. Vocês olham ali na espada, né? Na imagem, ele está desesperado, olhando aquela espada em cima dele, querendo sair. O rei falou, não, você vai ficar aqui. Essa espada aqui é o cuidado, é os desafios que eu tenho que ter na gestão das pessoas. Porque essa espada ela pode ser rompida a qualquer momento, pela traição dos meus ministros, dos meus generais, pela traição dos reis vizinhos, pela traição da minha própria família. Eu posso morrer a qualquer momento com essa espada sendo fincada na minha cabeça. E aí ele nunca mais quis sentar no lugar do rei. E é isso que acontece nas casas espíritas também. As pessoas olham os cargos e querem ficar no cargo do outro. Não tem qualificação, né? Porque você, para ser dirigente, você tem que se qualificar também. Gestão de pessoas, gestão de contas, administração. Você tem que ter isso. Porque a casa espírita ela é uma empresa sem fins lucrativos, mas é uma empresa. Ela tem que declarar DCTF, imposto de renda. Quem tem funcionários tem que todos os encargos sociais da casa espírita com aquele funcionário perante o INSS, né? Previdência Social, perante o governo, perante o CONAS, se ela tem uma área de assistência social grande com creche. Então as pessoas que estão do outro lado, assessoria jurídica, assessoria de comunicação. Então isso tudo tem que ter pessoas capacitadas ou que pretendam se qualificar, estejam aptas à qualificação. Então as pessoas não, elas simplesmente querem um cargo. Aí a casa está gastando mais do que arrecada, a tendência é ir à falência, fechar as portas. Ou então, como muitas pessoas fazem, né? No oba-oba, fundam uma casa espírita, sem pensar nos gastos, porque não vai ter dinheiro para quitar o aluguel. Aí funda e entra no aluguel, caríssimo. Aí vamos lá, vamos fundar, fundou, passa o mês, no segundo, no terceiro, ninguém mais tem dinheiro para pagar. As pessoas começam, todo mundo se cotizando, depois não se cotiza mais. Kardec passou por isso. Teve que voltar com o centro espírita que ele fundou para dentro de casa. E aí, se ele não tem a visão de contador, de administrador, de pesquisador, o que ele fez? Um documento, olha a nota promissória aí, todo mundo assinando, se comprometendo a quitar o aluguel. Kardec teve que fazer isso. E aí a gente não, vai só no oba-oba, de repente você começa a ver a casa espírita fechando as portas. A casa espírita perdendo tarefeiro. Por quê? Porque não se preparou para a tarefa. As pessoas só se preocuparam em dizer que eram fundadoras de casa espírita, que tem cargo na casa espírita, mas não tem competência para levar a casa espírita adiante. Não tem comprometimento com o estudo, não tem comprometimento com o trabalho de Jesus. Querem aparecer, isso acontece. Está cheio de casos assim e não duram, a durabilidade é pequena. Porque pela árvore conhecereis os vossos frutos. Quando quiseram perseguir os cristãos, lá entre os sumos sacerdotes, um deles levantou a mão e disse: irmãos, se essa obra desse Jesus de Nazaré for de Deus, ela seguirá adiante. Se ela não for, ela se acabará por si só. Mas se ela for de Deus, estareis combatendo o próprio Deus. É a mesma coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de ficar almejando o cargo e a gente sem se preparar.
a gente, em vez de estar orando para que o outro consiga cumprir o seu mandato, as suas obrigações, não, a gente se une para derrubar. Pela nossa inferioridade moral, nós nos unimos para derrubar a tarefa, para rachar a casa espírita. E aí, quando vê, lá na frente, ela vai provar da mesma dor que ela causou aos outros irmãos. Pior, muitas vezes a casa fecha, porque a base está em cima da areia. De modo que nós não devemos nos acovardar. Covardia moral. Não vou milindrar o irmão, vou dizer não. Aí o irmão chega aqui e começa a implantar um modismo na casa espírita. E eu, como dirigente, eu fico observando e eu não falo nada, porque eu vou milindrar o meu irmão. Não, você tem que chamar e conversar. Meu irmão, eu notei que você colocou, né, umas imagens dentro do salão. Poxa, né, a homenagem que a gente pode fazer a esses irmãos é mentalmente, com as nossas atividades, né? Bota o nome numa biblioteca, homenageia até no nome numa casa. Tem casas espíritas que homenagearam os seus trabalhadores, né? Mais ditosos e tal. Aí começa e tal, quando você vê, você está começando a transformar a casa espírita numa igreja, cheia de imagens. Mas por quê? Porque os dirigentes, por falta de estudo, tá, e por medo de milindres, não cortaram o mal pela raiz. O espiritismo é simplicidade. O espiritismo é simplicidade. Tudo que foge disso, que entra opulência, que entra hierarquização exacerbada, não é mais doutrina espírita. Não é mais o cristianismo pregado por Jesus. Entenderam? Então, tem que dizer não. Assim como tem que reconhecer quando as ideias são positivas, que vão acrescentar o trabalho. Tem que incentivar, criar grupos que possam substituir, porque também você segura os trabalhos da casa espírita em 2, 3 pessoas, não deixando que os outros tenham iniciativa também, você vai perder esses tarefeiros. Então vamos dar iniciativa, vamos deixar que eles possam trabalhar na casa, mas que demonstrem capacidade, comprometimento com a tarefa e, acima de tudo, conhecimento doutrinário. Ok? Porque é muito difícil. Quem é presidente e dirigente sabe, essa espada fica, ó, às vezes ela treme tanto que eu acho que ela vai cair. Porque são muitos desafios que nós temos que enfrentar. Tá. Vamos dar uma paradinha, tá? De 15 minutinhos com essa frase aí, que vocês guardem essa frase. Deveremos ser fiéis à codificação e à verdade. Seremos gentis, mas não aceitaremos as propostas equivocadas que nos chegam de toda parte. Divaldo Franco, Conversa Fraterna. Tá? Na obra Conversa Fraterna. Então, gentis sempre, mas não aceitar, com aquele cuidado, né? Com aquela educação. Meu irmão, essa prática não se configura aqui, né? Olha, cura com pedra, cura com raio de sol, cura com isso, não faz parte da doutrina espírita. Respeitamos quem pratica, mas não faz parte dos postulados da doutrina espírita, ok? Vamos parar um pouquinho, porque nem só de pão vive o homem, de cafezinho também.